Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de geometria. Continuação da aula passada, eu vou falar hoje de retas concorrentes, paralelas coincidentes, bissetriz e fazer alguns exercícios, tá bom? Então bora lá. Bom, aqui a gente tem nosso índice, né? Então, primeira parte, definir retas concorrentes, paralelas coincidentes, fazer uns 2 exercícios, depois bissetriz, mais alguns exercícios, para finalizarmos com os exercícios de ângulos aí, tá bom? Isso aí, bora lá. Bom, conceitos aqui introdutórios aí da geometria. A gente vai pensar aqui em duas retas pertencentes sempre ao mesmo plano, tá bom? Agora vamos pensar aqui, ó, retas concorrentes. Se duas retas, o que é retas concorrentes? Quando elas se cruzam em um mesmo ponto, tá certo? Por exemplo, vamos fazer uma reta aqui e outra reta aqui. Quando elas se cruzam no mesmo ponto, certo? Vamos chamar essa reta de reta S, essa aqui de reta T. Então elas se cruzam aqui. Se esse ângulo, por exemplo, for de 90 graus, a gente classifica essas retas como retas perpendiculares. Beleza? E elas podem ser representadas assim, ó, reta S é perpendicular à reta T, tá bom? Agora, se a gente tiver duas retas, mesmo esquema, mas se esse ângulo aqui não formar um ângulo de 90 graus, essas aqui são chamadas de retas oblíquas, tá? Oblíquas. Boa? Isso aí. Agora vamos para o conceito aqui de retas paralelas. Para duas retas paralelas, por exemplo, aqui, ó, vou colocar uma aqui, ó, e outra aqui. Vou chamar essa de U e essa de V. Para duas retas serem paralelas, elas nunca podem se cruzar. Elas não se cruzam. E essa distância entre elas aqui, ó, vai ser sempre a mesma. Por infinito para o lado de cá e para o lado de lá, para elas nunca se cruzarem. Outra definição para retas paralelas é que se a gente fizer assim, ó, por exemplo, passar uma reta transversal, por exemplo, vou chamar ela de T aqui, ó. Esse ângulo, vou ter colocado outra corzinha aqui, ó. Essa inclinação da reta U com a T tem que ser a mesma inclinação da reta V com a T, tá bom? É outro critério para como classificar umas retas paralelas. Boa? Agora vamos para aqui para as retas coincidentes. Retas coincidentes nada mais é que quando a reta A, vou colocar outra cor aqui, ó, coincide com a reta B. Nossa, ficou ruim essa letra B aqui, hein? Mas ou seja, elas são coincidentes, uma está sobre a outra, tá bom? Se coincide. Vamos fazer um exercício aqui para vocês gravarem. Ó, qual é a correspondência dos ângulos A, B, C, D, E, F, G, H? Então, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. Sabendo que as retas R e S são paralelas, tá bom? A transversal T. Show. Vamos lá. Ó, se são paralelas, o ângulo A aqui teria a mesma inclinação do ângulo E aqui, certo? Então, o A é igual a E.
E olha que interessante, lembra do conceito da aula passada? Se A é oposto pelo vértice, então com D, então D também é igual a A. Da mesma ideia, se E é oposto pelo vértice por H, são iguais também. Então, todos esses ângulos aqui são iguais. Ó. Agora vamos ver o outro lado aqui. Ó. Tá vendo que B tem a mesma inclinação de F? Logo, B é igual a F. Consegue ver que C é oposto por vértice com B? Então, é igual a B. E F é oposto pelo vértice por G? Então, todos esses ângulos aqui são iguais também. Beleza? Agora, outra coisa interessante aqui, ó. Todo mundo vê que isso aqui é um ângulo reto, né? Um ângulo raso, certo? Então, A mais B é igual a 180 graus, ou seja, eles são ângulos suplementares. Tá? Conceito da aula passada aí para vocês lembrarem. Da mesma forma, se ele vier para aqui, vai dar, é um ângulo raso, aqui é um ângulo raso. É só você ir trabalhando, dependendo do que o exercício pede, você vai analisando a figura e tirando as suas informações, tá bom? Agora, esse conceito aqui é importante, ó. Essas nomenclaturas aparecem bastante também. Ângulos alternos internos. O que ele quer dizer? Se ele é interno, ele está nessa região aqui, ó. Ele está interno entre as duas retas. E se ele fala alterno, ele fala em relação a essa transversal. O que quer dizer alterno? Ele está de um lado da transversal e do outro lado da transversal. Então, eles são alternados. O que ele quis dizer? Que, por exemplo, o ângulo C, ele é alterno a D e a F. Porém, ele é alterno interno em relação a F, porque C, ó, a gente consegue ver que C é igual a F, certo? Então, posso dizer que C é alterno interno com F. Tá bom? E da mesma forma, eu posso dizer que D é alterno interno com E. Ou seja, está na parte interna e são um em cada lado da transversal. Então, D é alterno interno com E. Tá bom? Agora, a mesma ideia aqui, ó. O que quer dizer alternos, ângulos alternos externos? Ou seja, estão nessa região aqui, ó. Eles estão externo das paralelas. Então, quem que está externo? O A e o B, e o G e o H. O A corresponde com o H, lembra? Ó? Aqui, ó, A corresponde com H. Então, o A, ele é um ângulo alterno externo a H. E, da mesma forma, o B, ele é um ângulo alterno externo com G. Ó, B é igual a G. Então, B é o ângulo alterno externo com G. Tá bom? Nomenclatura com conceitos importantes aí. Vamos para o próximo. Esse exercício é bem legal, porque ele não tem a figura, então é mais entender as palavras, os conceitos aqui. Ó. A razão é entre dois ângulos suplementares, informação importante, suplementares aqui, ó. É 2/7. Determine o seu complementar. Vou colocar outra cor até aqui, ó. Complementar. Bom, o que é suplementar? Quando a soma dos ângulos dá 180. Então, vamos chamar aqui, ó, de ângulo A mais B. Sua soma dá 180 graus, certo? Ele é um ângulo são ângulos suplementares. E ele diz que a razão entre eles, ó, o que é razão? Falou razão, pensa em divisão. A dividido por B, ele diz que é igual a 2/7. Beleza? Então agora a gente tem aqui, ó, um sisteminha, duas incógnitas e duas equações. Como é que a gente resolve isso aqui?
Vamos primeiro isolar o A. Se B está dividindo, ele passa multiplicando. Então, como é que fica? A igual a 2B vezes 7, dividir por 7. E eu vou substituir esse valor aqui agora na equação de cima, ó, no lugar desse A. Então, como é que fica? Vou continuar com a amarelinha aqui, ó. Então, A agora é 2B sobre 7. 2B sobre 7 mais B, que é igual a 180 graus, certo? Agora, como a gente resolve isso aqui? Uma das maneiras de resolver isso aqui, vamos pensar o seguinte, vamos multiplicar a equação toda por 7, tá? Se eu multiplicar esse número aqui por 7, cancela esses dois, sobra 2B. Se eu multiplicar esse cara por 7, fica 7B. Se eu multiplicar 180 por 7, fica 180 vezes 7. Vou deixar indicado por enquanto, tá bom? 2B mais 7B, 9B. Aqui vou continuar deixando indicado para vocês verem como é que vai simplificar a equação. Agora eu vou lá para cima, tá? Se A está multiplicando o B, ele vai passar dividindo para o outro lado, certo? Então, B é igual a 180 vezes 7 dividido por 9 aqui, né? Tá. Se eu dividir 180 por 9 dá 20, certo? E 20 por 7 dá 140 graus, tá? Então, B é 140 graus. Se A mais B é 180, então fica... Vou pegar outra cor aqui. Vou fazer essa aqui agora. Então, A mais B, que é 140, é igual a 180. Vou passar, se ele está positivo aqui, ele passa para o outro lado negativo. Então, A é igual a 180 menos 140, que dá 40 graus. Tá? Então, B é 140 e A 40 graus. Só que o exercício não acabou. Ele está perguntando aqui, ó, determine o complemento do menor ângulo. Tá? Qual que é o menor? 40, né? Então, qual que é o complemento de 40? A gente sabe que 40 mais um ângulo X tem que dar, então, 90 graus, que é a ideia de complementar. Tá? Então, fica fácil, né? Só se o 40 está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, x é igual a 90 menos 40, que dá 50 graus. É isso aí, galera. Legalzinho o exercício, né? Só para gravar um pouco a ideia. Agora, vamos passar para a ideia de bissetriz. Bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, eles são iguais. Divide dois ângulos iguais. Saca só. Se a gente sai daqui, esse aqui é o vértice O, ele passa por A, uma outra semirreta. Sai de O, passa por B. Vou ter esse ângulo aqui, certo? Que é o ângulo AOB. Beleza. Agora, se eu pegar e passar uma bissetriz aqui, ó, vou chamar essa semirreta passa pelo ponto P, tá? Então eu posso dizer que a semirreta OP representa a bissetriz do ângulo AOB, tá bom? E o que ela faz? Ela divide esse ângulo em dois ângulos iguais. Então, esse valor de ângulo vai ser igual a esse valor de ângulo, tá bom? Uma outra maneira de representar é com um pauzinho aqui, ou dois, só para mostrar que esse é igual a esse, tá bom?
Boa. Vamos ver aqui agora mais um exercício para a gente fixar. Se OP é bissetriz do ângulo AOB, determine o valor de X e do ângulo AOP. Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse exercício? Se ele é bissetriz, é só a gente lembrar que esse cara tem que ser igual a esse. Então, ó, 2x mais 8 tem que ser igual a 3x menos 10. Entendeu? Se o 10 está aqui, ó, negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Então, eu vou colocar todos os x para o lado de cá. Se o 2 é positivo, ele passa negativo. Então, ficaria 8 mais 10 igual a 3x menos 2x. Então, fica 18 igual a 3x menos 2x igual a x. Boa. Já achei o x. 18 graus. Tá bom? Agora, ele quer o ângulo AOP. Então, ele quer esse ângulo aqui, ó. É só substituir o x aqui no lugar deles aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui. O ângulo AOP é igual a 3x menos 10. Só que a gente sabe que x é 18. Então, 3 vezes 18 menos 10. Quanto fica? 3 vezes 8, 24. Vai 2, 54, certo? Menos 10. Então, 54 menos 10, 44 graus. Que é o valor do ângulo AOP. Tá bom? Tranquilo, né? Só olhar para a figura, analisar e ir tirando as informações e resolver o exercício. Vou fazer mais um aqui para a gente treinar. Se o aqui teria que ter um segmento aqui, tem uma barrinha aqui, que aqui é uma semirreta. Se a semirreta OP é bissetriz do ângulo AOB, determina o valor de x, tá? Vou pegar essa cor aqui que eu gosto dela. Então, se ele é bissetriz, esse ângulo é igual a esse, certo? Só que, se você reparar, ó, vou colocar essa cor aqui. 5x mais menos 24 graus, ele é esse ângulo inteiro aqui, tá? Ó. Então, a gente tem que prestar bastante atenção na figura. E aqui é 58, só esse lado aqui, ó. Então, se essa aqui é a bissetriz, eu posso dizer o quê? Que esse cara seria metade desse ângulo inteiro, né? Então, ó. Então, eu posso dizer que 58 é igual a 5x menos 24 dividido por 2, tá? Entenderam? Entenderam bem? Entenderam como é que foi? Esse cara é esse cara inteiro, esse ângulo inteiro. E 58 é só a bissetriz. Então, se esse cara é inteiro, esse lado aqui ele é inteiro dividido por 2. Porque a bissetriz não divide o ângulo em 2. Então, é isso. Se o 2 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, ficaria 58 vezes 2. Do outro lado, 5x menos 24. 58 vezes 2. 8 vezes 2, 16, né? Vai 1. 5 vezes 2, 10, com mais 1, 11. 5x menos 24. O menos 24 eu vou passar para o outro lado, positivo. Então, vindo aqui para cima, como é que fica? Ficaria 16 mais 24 igual a 5x, tá? Quanto quer dizer 116 mais 24? 6 com 4 dá 10, vai 1. 2 com 2, 4. Sobra aqui, 140. Beleza? Igual a 5x. Se o 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, como é que ficaria?
eu já vou inverter, ó, não, ficaria assim, ó, 140 dividido por 5 igual a x, tá? Só que eu vou inverter, vou deixar assim porque é o jeito que aparece mais fácil para a gente entender. 140 dividido por 5, quanto que dá essa conta? 140 dividido por 5. 14 por 5 dá 10, 2 vezes 5 dá 10, sobra 4, abaixo 0, 40 por 5 dá 8, aí fechou, dá 0. Então, x é 28 graus, tá bom? X igual a 28 graus. Entenderam? Vamos fazer mais um só para a gente treinar mais um pouquinho. Se, aqui ó, a mesma coisa, se o segmento de reta OP é uma bissetriz, é a bissetriz do ângulo AOB, determine x e o valor AOB, tá bom? Do ângulo AOB. Então vamos lá. Como é que a gente pensa? Primeiro, ó, se esse cara é a bissetriz, esse é igual a esse. Então aqui também é 2x mais 3y. Agora saca só. Se esse ângulo é oposto pelo vértice com esse, então esse ângulo é igual à soma desses dois. Então como é que ficaria? A soma desses dois. 2x mais 3 mais 2x mais 3 tem que ser igual ao seu oposto pelo vértice, que é o 6x menos 24. Tá bom? Então, bora. 2x com mais 2x, 4x. 3 com mais 3, 6, igual a 6x menos 24. Tá bom? Tá. Esse menos 24 eu vou passar para o outro lado da igualdade aqui com sinal positivo. E esse 4x eu vou passar, como ele está positivo, eu vou passar para o outro lado da igualdade negativo, tá? Então fica 6 mais 24 igual a 6x menos 4x. 6 mais 24, 6 com 4 dá 10, mais 1, 30. 6x menos 4, 2x, tá bom? Se o 2 está multiplicando, passa dividindo para o outro lado. Vou vir aqui para cima, ó. Já vou inverter. X, então, fica 30 dividido por 2. Então, x é 15 graus. Tá? Achamos o x. Agora ele quer saber o ângulo AOB. O ângulo AOB é igual ao quê? Se esse cara é igual a esse, posso substituir tanto aqui como aqui, tá bom? Eu vou substituir aqui para ficar bem, para a gente entender realmente o que está acontecendo. Ó. Então é só você somar esses dois. 4x mais 3, que dá 6, certo? Só que a gente já sabe o valor de x, ó. Vamos substituir aqui. Então o ângulo AOB é igual a 4, que multiplica 15, mais 6. Então o ângulo AOB é igual a 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 mais 2, 60, mais 6. Então a gente encontra aqui o ângulo AOB é igual a 66 graus. Tá bom? Legal. É isso aí. Vamos para o próximo. Mais um exercício aqui bem interessante agora em relação às paralelas. Sabendo que as retas A e B são paralelas, determine o valor de alfa. Esse aqui que ele quer. Tá? Como a gente faz esse exercício? Simplesmente a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai passar uma paralela a entre A e B. Eu vou pegar essa reta e vou aumentar ela aqui. Ó.
e vou pegar essa reta e vou continuar ela para cá. Olha só. Vocês conseguem entender que alfa tem essa mesma inclinação aqui, ó. Então aqui é alfa, certo? Se aqui é alfa e ele é oposto por esse vértice, então alfa também é esse valor aqui, ó. Tá? Agora a mesma ideia. Se esse aqui é 50, aqui tem a mesma inclinação, tá? Então aqui também é 50. Só que ele é oposto pelo vértice. Então ele também está aqui, ó. Aqui também vale 50 graus. Logo, a gente vê que 50 mais alfa é igual a 70, porque o 70 representa esse valor inteiro aqui, ó. Legal, né? Uma coisa, se o 50 está positivo, ele passa para o outro lado da igualdade negativo. Então, alfa é igual a 50, 70 menos 50. Então, alfa é 20 graus. Legal, né? Faz sentido. 50 mais 20, 70 graus. Vamos agora para o último exercício aqui dessa aula. Peguei um exercício mais complexo aí, da Olimpíada Brasileira de Matemática de 2006, tá bom? O que o enunciado fala? 3 quadrados são colocados pelos seus vértices entre si e há 2 bastões verticais. Então, ó, 1, 2, 3 quadrados. Se eles são quadrados, aqui tem 90 graus, 90 graus. Quando ele é quadrado, todos os ângulos deles, os vértices são de 90 graus, tá bom? Não vamos esquecer esse conceito. E ele diz que está entre 2 bastões verticais, então seria esse, né? E o outro bastão, esse aqui, ó. Determine o valor de x, esse valor aqui, ó. Agora presta atenção. Se esse bastão se eles são verticais, ele está fazendo um ângulo de 90 graus aqui, com essa aqui, é como se fosse, vou fazer um exemplo aqui, colocar para cá o bastão. Como se tivesse um aqui, outro aqui, e eles estão cortados por uma transversal. E se esse ângulo é igual a esse, eu posso dizer que esses 2 bastões são paralelos. Olha que informação importante. Agora vamos começar a resolver. Vamos começar por esse lado aqui, ó. 30 graus. Se esse cara é 30 graus, é o seguinte. Se eu passar uma paralela a essa, nesse vértice Vou ficar mais retinho aqui. Se eu colocar uma paralela ao vértice desse ângulo do quadrado, você consegue ver que aqui são 2 paralelas e uma transversal. Se esse ângulo é 30, esse ângulo também vai ser 30, pois eles são ângulos alternos internos. Então aqui é 30 graus, tá? Agora, se esse vértice todo vale 90, se ele vale 90, você já tem 30, falta 60 graus, certo? Então aqui, ó, é 60 graus, tá? Vou pegar outra cor aqui. Agora pense esse ângulo aqui, ó. Esse cara aqui está formando um ângulo de 126 graus. Se eu passar uma... É difícil passar aqui, eu vou passar assim. Se eu passar uma paralela a essa paralela a essa, eu vejo que aqui é 60 e esse ângulo aqui, ó, também é 60, pois eles são ângulos alternos internos, tá? Agora, se o ângulo inteiro é 126 e eu já tenho 60, quanto vai sobrar?
6, 6 para 12, 6. Então aqui, ó, esse lado é 66 graus. Você entendeu? Agora é só seguir com esse raciocínio. Agora a mesma coisa, se a gente colocar aqui uma outra paralela aqui, ó. Se esse ângulo é 60, aqui 66, aqui também vai ser 66, tá bom? Espero que vocês estejam conseguindo ver essa cor aí. Só que eu sei que o vértice do quadrado é 90. Então, se eu já tenho... é 90 o vértice. Eu já tenho 66. Quanto falta para esse lado aqui, ó? 6 para 10, 4. Baixa um 7 para 9, 2, certo? Isso aí. Então, aqui eu tenho 24 graus. Show. Vou pegar mais uma cor aqui. Vou fazer de vermelho. Se esse ângulo já é 75, passando uma... Não gostei. Peraí. Passando outra paralela a essa amarela, essa vermelha é paralela à amarela. Sei que aqui é 24, então esse alterno interno também é 24 graus, tá certo? Agora, mesmo raciocínio, se eu já sei que é 75 essa abertura e eu já tenho 24, quanto falta? 51 graus. Então, esse lado aqui é 51 graus. Vamos finalizar com essa cor aqui. Passando outra paralela. Essa azul paralela à vermelha. Se esse ângulo é 51, esse aqui é o seu ângulo alterno interno, então eu sei que aqui é 51 graus. Mas só, se o vértice é 90 graus, então 90 menos 51, que eu já sei, quanto vai dar aqui? Dá 9, baixa 1, 6 para 9, 36 graus. Então esse cara aqui é 39 graus. Mesmo agora, mesmo raciocínio. Se esse azul é paralela a essa verde, que é esse bastão aqui, esse ângulo é alterno interno a esse. Logo, x igual a 39 graus. Beleza? Curtiram aí? É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula aí. Bons estudos!